Nesta semana, em Vale Tudo, você verá Raquel transformar a Paladar em um projeto solidário que emociona a todos. Mas, enquanto isso, Maria de Fátima arma contra Odete e espalha uma fake news que quase destrói seu casamento com César. E não para por aí. Celina é flagrada com Olavo e a traição choca Eugênio. Para piorar, Marco Aurélio enfrenta Odete na TCA e prepara sua queda definitiva. E no fim, Odete é surpreendida por uma derrota humilhante diante do conselho. Mas antes de eu te contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. A semana se inicia com uma declaração que fará o mundo de Vale Tudo estremecer em seus alicerces mais profundos. Odete Roitman, a imperatriz do poder e da manipulação, finalmente decide quebrar o silêncio sobre seu relacionamento com César. Seus olhos frios, que tantas vezes calcularam destruições e vitórias, agora brilham com uma intensidade diferente quando ela assume publicamente seu namoro com o jovem modelo. O ar na mansão dos Roitman fica carregado de tensão enquanto ela comunica a decisão à irmã Celina, suas palavras ecoando como uma sentença que mudará para sempre a dinâmica familiar. Celina, sempre elegante e contida, sente um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir da boca de Odete que Esteban está de volta ao Brasil. Uma informação que carrega consigo promessas de complicações emocionais e conflitos que ela ainda nem consegue imaginar em toda sua magnitude devastadora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Raquel Azzioli, a mulher que transformou sua dor em força e sua humildade em grandeza, revela a Ivan Meirelles uma decisão que demonstra a nobreza de seu coração genuíno e batalhador. Com os olhos marejados de esperança e determinação, ela compartilha seu sonho mais puro de transformar a Paladar em uma cozinha solidária, um projeto que nasceu de suas próprias experiências de luta e privação. Ivan a observar com admiração crescente, reconhecendo naquela mulher extraordinária uma força moral que o comove profundamente, enquanto seus próprios sentimentos por ela se intensificam como uma chama que não consegue mais ser contida ou negada. Na efervescente agência Tomorrow, Renato mergulha em conversas estratégicas com Sardinha sobre a criação de uma revista própria, um projeto ambicioso que poderia revolucionar os rumos da empresa. Seus olhos brilham com a empolgação de quem vislumbra novas possibilidades, enquanto os dois homens desenham planos que poderão mudar completamente o futuro profissional de ambos. A atmosfera criativa da agência pulsa com energia renovada, alimentada por sonhos de expansão e inovação que prometem transformar a Tomorrow em algo muito maior do que já é. Mas nem todas as notícias trazem alegria neste dia, carregado de revelações impactantes. Maria de Fátima, sempre atenta aos movimentos que podem afetar seus planos meticulosamente arquitetados, recebe de Marina uma informação que a deixa completamente abalada e furiosa. César, o homem por quem desenvolveu sentimentos genuínos em meio a todos os seus jogos de poder, planeja se casar com Odete Roitman. A notícia atinge Maria de Fátima como um soco no estômago, fazendo-a sentir uma mistura devastadora de traição, ciúmes e desespero. Seus olhos, sempre tão calculistas e frios, agora demonstram uma vulnerabilidade rara, revelando que, por trás da máscara de ambição desenfreada, existe uma mulher capaz de sentir dor verdadeira e profunda. No hospital, a atmosfera se torna pesada e sufocante quando Afonso Roitman, o herdeiro atormentado por sua própria mortalidade, toma uma decisão que choca a todos ao seu redor. Com uma determinação que mistura desespero e resignação, ele se recusa categoricamente a voltar ao hospital e dar continuidade ao seu tratamento enquanto não surgir um doador compatível para o transplante de medula óssea que pode salvar sua vida. Suas palavras ecoam pelo quarto como um ultimato, dirigido ao próprio destino, enquanto Solange, a mulher que ama profundamente, sente seu coração se despedaçar diante da teimosia desesperada do homem que carrega seus filhos no ventre. Ana Clara, movida por um instinto de sobrevivência que a faz antecipar os perigos que a cercam, toma uma decisão que demonstra sua inteligência estratégica refinada. Decidida a se proteger das armações implacáveis de Odete, ela começa a reunir meticulosamente fotos e vídeos com Leonardo, criando um arquivo que poderá servir como escudo contra futuras investidas da mulher que considera sua maior ameaça. Cada imagem capturada representa não apenas uma memória, mas uma possível arma de defesa em uma guerra silenciosa onde a sobrevivência emocional está em jogo. E enquanto todas essas tramas se desenrolam em paralelo, a campanha da Paladar alcança um sucesso estrondoso e surpreende até mesmo os mais otimistas. O nome de Raquel ecoa pelas ruas e redes sociais, transformando-a em um símbolo de perseverança e qualidade que inspira admiração e respeito. Mas o destino, sempre caprichoso em suas reviravoltas, ainda guardava uma surpresa que ninguém poderia antecipar. Aldeide e André,
O casal que encontrou no amor uma força capaz de superar preconceitos e diferenças sociais tomam uma decisão que marca um novo capítulo em suas vidas. Com corações cheios de esperança e planos ambiciosos, eles decidem alugar o apartamento e comunicam a decisão a Poliana, que recebe a notícia com uma mistura de alegria pela felicidade da amiga e melancolia pela mudança que se aproxima. As palavras de despedida ficam suspensas no ar, carregadas de emoções não ditas e promessas de que a amizade verdadeira transcende qualquer distância física. Mas o que ninguém podia imaginar, enquanto as aparências enganavam a todos, é que o destino havia preparado um encontro explosivo que faria os corações dispararem e as máscaras caírem. Quando Afonso entra no restaurante acompanhado de Solange, Renato e Sardinha, esperando apenas um jantar tranquilo entre amigos, seus olhos se deparam com uma visão que congela o sangue em suas veias. Maria de Fátima está ali, sentada elegantemente ao lado de Mário Sérgio, seus sorrisos calculados mascarando intenções que ainda permanecem enigmáticas e perigosas. O ar do restaurante parece se eletrificar instantaneamente, carregado de tensões não ditas e segredos que ameaçam explodir a qualquer momento. Os olhares se cruzam como espadas em um duelo silencioso, enquanto cada personagem presente sente o peso das consequências de escolhas passadas e a iminência de confrontos que não poderão mais ser adiados. As conversas ao redor se tornam um murmúrio distante enquanto a atenção de todos se concentra na explosão emocional que está prestes a acontecer, prometendo consequências devastadoras para todos os envolvidos. Na manhã seguinte, a tensão que havia se instalado no restaurante explode em confrontos diretos, que abalam as estruturas emocionais de todos os envolvidos. Solange, sempre corajosa e determinada, não consegue mais conter sua indignação diante da insistência provocativa de Maria de Fátima e Mário Sérgio em forçar uma conversa que ela claramente não deseja ter. Seus olhos flamejam com uma ira justa, enquanto ela se levanta, enfrentando os dois com uma dignidade ferida, que comove até mesmo seus adversários mais endurecidos. Afonso, dividido entre o instinto protetor em relação à mulher que ama e a necessidade de manter a compostura pública, sente seu mundo emocional desmoronar silenciosamente. Paralelamente, Aldeide enfrenta seus próprios demônios internos quando precisa confessar a Consuelo sobre sua decisão de morar com André. O medo da reação da mãe adotiva mistura-se com a determinação de seguir seu coração, criando um turbilhão de emoções que a deixa vulnerável e ansiosa. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto escolhe as palavras certas para uma conversa que pode mudar para sempre a dinâmica de sua relação familiar mais importante. Na agência Tomorrow, um clima de renovação e esperança toma conta do ambiente quando Raquel aceita o convite generoso de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da empresa. A decisão representa muito mais do que uma simples oportunidade comercial. Simboliza o reconhecimento público de sua trajetória de superação e a validação de seus esforços incansáveis. Bruno, o filho sensível e talentoso de Ivan, demonstra sua generosidade ao ajudar o pai a criar um vídeo de divulgação para a agência, um gesto que aproxima ainda mais pai e filho, em meio às turbulências emocionais que os cercam. Marieta, sempre observadora e intuitiva, incentiva Poliana a aparecer ao lado de Raquel na matéria da Paladar, reconhecendo a importância da amizade genuína em momentos de crescimento profissional. E em um momento de coragem e autenticidade, Marieta e Poliana finalmente decidem assumir publicamente seu relacionamento, um passo que representa a vitória do amor verdadeiro sobre os preconceitos sociais, que ainda persistem em muitos ambientes. Enquanto isso, Odete Reutemann, sempre meticulosa em seus planos de poder e controle, dá orientações detalhadas para Celina sobre a organização de seu casamento com César. Cada palavra é pronunciada com a precisão de uma executiva acostumada a ter todos os seus desejos atendidos sem questionamentos. Celina ouve com atenção crescente, mas seus olhos revelam uma preocupação profunda que ela ainda não consegue expressar completamente. Em um momento de intimidade artística e emocional, Renato fotografa Heleninha em uma sessão que deveria ser puramente profissional, mas que se transforma em algo muito mais intenso e pessoal. O clima entre os dois se torna palpável, carregado de uma atração mútua que surpreende ambos pela sua força e naturalidade. As lentes da câmera capturam não apenas a beleza externa de Heleninha, mas também a vulnerabilidade e a força interior que ela raramente permite que outros vejam. Mas enquanto alguns encontram conexões inesperadas, outros tramam destruições calculadas. Maria de Fátima e Mário Sérgio, unidos por objetivos escusos e ambições compartilhadas, arquitetam um plano diabólico contra o casamento de Odete e César. Suas mentes maquiavélicas trabalham em sincronia perfeita, criando uma estratégia que promete abalar os alicerces da celebração mais esperada da alta sociedade.
Maria de Fátima, movida por uma mistura tóxica de ciúmes e vingança, planta uma notícia maliciosa na internet acusando Odete de se casar com o ladrão responsável pelo roubo do quadro de Heleninha. A notícia se espalha como fogo em palha seca, criando um escândalo que ameaça destruir não apenas a reputação de Odete, mas também os planos cuidadosamente elaborados para a cerimônia. César, ao tomar conhecimento da situação explosiva, sente o pânico tomar conta de seu ser e decide fugir da festa acompanhado de Olavo, deixando para trás um rastro de confusão e desespero que promete consequências devastadoras para todos os envolvidos. O que aconteceria a seguir não era apenas uma surpresa passageira, mas um verdadeiro terremoto de proporções épicas, capaz de abalar as estruturas mais sólidas de toda a família Reutemann, transformando suas vidas para sempre e redefinindo alianças que pareciam inabaláveis. A terceira explosão emocional da semana chega com a força de um tsunami devastador quando Odete, demonstrando uma frieza e um controle absolutos que apenas ela possui, consegue impedir que César abandone covardemente a festa de casamento no momento mais crucial. Seus olhos gelados encontram os dele em um confronto silencioso, mas carregado de uma intensidade que faz todos os presentes sentirem o peso do poder que ela exerce sobre as pessoas ao seu redor. Com uma voz que corta o ar como uma lâmina afiada, ela comunica ao ex-convidados estupefatos que a matéria difamatória é completamente falsa. Uma declaração que ressoa pelo salão como um decreto imperial que não admite contestações. Olavo, sempre oportunista e sedutor, aproveita o momento de tensão e confusão para se aproximar de Celina com intenções que transcendem a simples cortesia social. Seus olhares se encontram em meio ao caos da festa, criando uma conexão inesperada que promete desdobramentos surpreendentes e potencialmente explosivos. Celina, vulnerável em meio à pressão familiar e às incertezas que a rodeiam, se vê atraída por uma figura que representa tanto perigo quanto possibilidade de fuga de sua realidade sufocante. Odete, nunca uma mulher a deixar gestos importantes passarem despercebidos, presenteia César com um carro luxuoso, um símbolo tangível de seu poder econômico e uma demonstração clara de que pretende manter o jovem modelo sob seu controle absoluto. O presente é muito mais do que uma gentileza. É uma declaração de propriedade que faz César compreender a extensão do compromisso que assumiu ao aceitar se casar com uma das mulheres mais poderosas e temidas do país. Simultaneamente, Marco Aurélio, sempre atento aos movimentos políticos e empresariais que podem afetar seus interesses, compartilha com Leila informações confidenciais sobre o conselho da TCA e suas intenções de afastar Odete da presidência da empresa. Suas palavras são pronunciadas em tom conspiratório, carregadas de implicações que poderão redefinir completamente o equilíbrio de poder dentro da corporação mais influente do país. Mas a revelação mais chocante e devastadora ainda estava por vir, capaz de abalar os alicerces de todas as certezas que os personagens alimentavam sobre lealdades e traições. César, em um momento de vulnerabilidade e necessidade de alívio da pressão que sente, decide confessar a Odete a verdade sobre sua participação no roubo do quadro de Heleninha. Suas palavras saem como uma avalanche descontrolada, revelando não apenas sua culpa, mas também apontando Maria de Fátima como a verdadeira mente por trás do crime que abalou a família Reutemann. A confissão de César cria ondas de choque que se propagam por toda a rede de relacionamentos e alianças, fazendo com que verdades ocultas venham à tona como bolhas de ar subindo à superfície de águas profundas e turbulentas. Mário Sérgio, sempre bem informado e estrategicamente posicionado, confirma para Odete que foi realmente Maria de Fátima a responsável pela matéria difamatória que quase destruiu a cerimônia de casamento, uma revelação que promete consequências devastadoras para a jovem ambiciosa. Em meio a esse turbilhão de revelações e confrontos, a vida cotidiana continua seu curso implacável, trazendo consigo pequenos momentos de humanidade e esperança. Vasco, movido pelo amor verdadeiro que sente por Lucimar e pelo desejo de reconstruir sua vida ao lado dela, procura Ivan para pedir ajuda na organização de uma viagem de lua de mel que simbolize um novo começo para o casal. Suas palavras são carregadas de emoção genuína e esperanças renovadas, contrastando dramaticamente com as intrigas e manipulações que dominam os círculos mais privilegiados da sociedade. Afonso, sempre preocupado com as implicações mais amplas das ações de sua família, comenta com Solange sobre como o casamento controverso de sua mãe afetou negativamente as ações da TCA no mercado financeiro. Suas observações revelam não apenas sua inteligência empresarial aguçada, mas também sua crescente desilusão com os métodos questionáveis que sua família emprega para manter o poder e a influência. E no momento em que todos pensavam que os segredos mais perigosos já haviam sido expostos, Odete profere palavras
que cortam o ar como uma sentença de morte, afirmando categoricamente a Marco Aurélio que sabe perfeitamente bem que ele continua roubando dela. Uma acusação que promete desencadear uma guerra familiar de proporções épicas e consequências imprevisíveis. Mas o destino, astuto em suas artimanhas e impiedoso em suas escolhas, ainda guardava uma reviravolta tão brutal que ninguém, nem mesmo os mais perspicazes, ousaria sequer imaginar o que estava prestes a acontecer nos próximos capítulos desta saga emocionante. A quarta jornada desta semana explosiva se inicia com um confronto direto que fará tremer os alicerces do império empresarial dos Reutemann. Marco Aurélio, cansado de ser tratado como um subordinado em uma empresa que considera parcialmente sua por direito, enfrenta Odete com uma audácia que surpreende até mesmo ele próprio. Seus olhos flamejam com uma determinação férrea, enquanto exige uma participação maior nos lucros da TCA. Suas palavras ecoando pela sala, como tiros disparados em uma batalha que não admite mais disfarces ou diplomacias vazias. A tensão entre os dois irmãos de criação atinge níveis explosivos, cada palavra pronunciada, carregada de décadas de ressentimentos acumulados e ambições frustradas. Odete, acostumada a dominar todas as situações com seu olhar gelado e sua inteligência implacável, se vê diante de um adversário que conhece todos os seus métodos e não tem mais medo de confrontá-la abertamente. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Olavo e Celina vivem um momento de intimidade que surpreende ambos pela sua intensidade e naturalidade. A conexão entre eles transcende as diferenças sociais e as complicações familiares, criando uma bolha de paz e prazer em meio ao caos que os cerca. Eugênio, o mordomo discreto e observador, não consegue esconder sua surpresa ao presenciar a transformação de Celina, sempre tão contida e reservada. Mas nem todos os momentos desta jornada trazem prazer ou alívio. Odete, sempre atenta, fica genuinamente preocupada ao ler uma matéria que expõe publicamente todos os homens com quem se relacionou ao longo dos anos. A reportagem não é apenas uma invasão de privacidade. Representa uma ameaça direta à sua posição no conselho da TCA, onde cada escândalo pode ser usado como munição por seus adversários políticos e empresariais. Marina, a funcionária que sempre soube navegar habilmente entre as lealdades divididas e as oportunidades lucrativas, mais uma vez demonstra sua capacidade de capitalizar sobre as informações privilegiadas que possui. Ela vende dados confidenciais sobre a mansão para Maria de Fátima, revelando que Olavo está tendo um caso secreto com Celina, uma informação que promete ser usada de maneiras devastadoras nos jogos de poder que se desenrolam nos bastidores. Mário Sérgio, sempre perspicaz e bem informado, revela a Odete que a matéria comprometedora sobre sua vida pessoal foi plantada estrategicamente por alguém dentro da própria diretoria da TCA. A revelação não apenas confirma suas suspeitas sobre traições internas, mas também acende um alerta vermelho sobre a extensão da conspiração que se forma contra sua liderança empresarial. Marco Aurélio, por sua vez, demonstra estranheza diante de um elogio inesperado que Odete faz à clínica de estética de Leila, reconhecendo nas palavras da cunhada uma estratégia oculta que ainda não consegue decifrar completamente. Sua experiência em jogos de poder o ensinou a desconfiar de gestos aparentemente gentis, especialmente quando vem de alguém conhecida por sua frieza calculista. A situação se torna ainda mais tensa e perigosa quando Freitas, sempre fiel aos interesses de Marco Aurélio, comunica que receberam informações de que a Polícia Federal está planejando uma operação na Essenza. A notícia atinge Marco Aurélio como um raio, fazendo-o compreender que seus esquemas financeiros questionáveis podem estar sendo investigados por autoridades federais. Sem perder tempo, ele imediatamente alerta Leila sobre a denúncia que os comprometeu, iniciando protocolos de emergência que podem determinar o futuro de ambos. O peso das consequências iminentes paira sobre todos, como uma nuvem tempestuosa prestes a descarregar sua fúria devastadora. Cada personagem sente, de maneiras diferentes, que suas ações passadas estão prestes a cobrar um preço que pode ser maior do que estão dispostos a pagar. E quando todos pensam que o pior havia finalmente passado, que a tempestade se acalmava, uma revelação tão chocante e avassaladora surge do nada, prometendo virar o jogo de uma maneira que ninguém jamais concebeu ser possível, colocando tudo em xeque e redefinindo alianças que pareciam eternas e inquebráveis. O quinto dia desta semana transformadora traz consigo uma série de eventos que demonstram como o medo e a necessidade de sobrevivência podem levar pessoas a tomar decisões extremas e desesperadas. Marco Aurélio, consciente de que o tempo está se esgotando rapidamente, reúne metodicamente todas as provas que poderiam incriminá-lo em investigações federais. Seus movimentos são calculados e precisos, como os de um jogador de xadrez
que sabe que está a poucos lances de um cheque-mate definitivo. Cada documento é analisado, cada arquivo digital é verificado, cada rastro de suas atividades questionáveis é cuidadosamente eliminado ou disfarçado. A operação de limpeza é realizada com a frieza de quem compreende que um único erro pode significar a diferença entre a liberdade e a prisão, entre manter o poder e perdê-lo para sempre. Simultaneamente, André enfrenta suas próprias batalhas emocionais, sendo assombrado por saudades profundas e lacerantes de sua família. A distância física e emocional que o separa de seus entes queridos se torna uma dor constante, uma ferida aberta que sangra silenciosamente a cada momento de solidão. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, agora carregam uma melancolia que não consegue esconder completamente. Heleninha, movida por seu espírito generoso e sua capacidade de reconhecer talentos em outras pessoas, convida Tiago para expor suas animações na galeria de arte. O convite representa muito mais do que uma oportunidade profissional. Simboliza um gesto de confiança e apoio que pode mudar completamente o rumo da carreira artística do jovem talentoso. Mas nem todos os gestos de bondade passam despercebidos pelos observadores mais atentos. Heleninha, sempre sensível às mudanças na dinâmica do grupo de apoio que frequenta, estranha o desaparecimento repentino de Ana Clara do AA. A ausência da jovem mãe desperta preocupações genuínas e questões não respondidas sobre as pressões que podem estar afetando sua recuperação. Mário Sérgio, demonstrando mais uma vez sua habilidade excepcional para manipular pessoas e situações, consegue influenciar tanto Odete quanto Marco Aurélio simultaneamente. Sua posição estratégica lhe permite jogar com ambos os lados, alimentando conflitos e tensões que servem aos seus próprios interesses obscuros e ambições pessoais. Em um momento de vulnerabilidade e pressentimento sombrio, Afonso faz Heleninha prometer algo que revela suas piores preocupações sobre o futuro. Ele pede que ela cuide de seus filhos caso ele não esteja presente, uma solicitação que carrega o peso de uma mortalidade prematuramente confrontada e medos profundos sobre o desenrolar de sua condição médica. O amor também encontra seu espaço em meio a tantas turbulências, quando Luciano, movido por sentimentos genuínos e esperanças renovadas, pede Daniela em casamento. O pedido representa um momento de luz e esperança em uma semana dominada por conflitos e traições, lembrando a todos que nem tudo na vida precisa ser calculado ou manipulado. Esteban, sempre elegante e observador, se depara com uma cena que o deixa visivelmente desconcertado. Celina e Olavo juntos em uma situação de intimidade evidente. A descoberta desperta nele uma mistura complexa de ciúmes, desilusão e questionamentos sobre a natureza dos relacionamentos que acreditava compreender completamente. Olavo, por sua vez, demonstra sua capacidade de influenciar e aconselhar quando sugere a Maria de Fátima que esqueça César definitivamente. Suas palavras são pronunciadas com a autoridade de alguém que compreende os jogos de poder e as dinâmicas emocionais que governam as relações em seu círculo social privilegiado. E no momento em que a semana parecia caminhar para um desfecho previsível, Afonso recebe uma informação de um amigo jornalista que faz seu sangue gelar nas veias. Um escândalo envolvendo a TCA e o nome de sua mãe está prestes a explodir publicamente. Uma revelação que promete consequências devastadoras para toda a família Reutemann. A reação de Odete diante desta informação é imediata e letal. Seus olhos se estreitam com uma frieza assassina, enquanto ela percebe que Marco Aurélio é o responsável por orquestrar sua difamação pública. A promessa de enfrentá-lo ressoa no ar como uma declaração de guerra que não admite quartel ou misericórdia, prometendo uma batalha final que redefinirá para sempre o equilíbrio de poder na família e na empresa. No exato momento em que a esperança, um fio tênue e frágil, parecia surgir no horizonte, uma traição inesperada, vinda de onde menos se esperava, ameaça destruir, sem piedade, tudo o que foi construído com tanto sacrifício, deixando um rastro de consequências irreversíveis e dolorosa. O clímax devastador desta semana explosiva chega com a força de um furacão categoria 5, varrendo tudo em seu caminho e deixando apenas destroços emocionais em seu rastro destrutivo. Odete, movida por uma sede de vingança que queima em suas veias como ácido corrosivo, ordena a Mário Sérgio que consiga provas definitivas de que Marco Aurélio é o verdadeiro responsável pelas difamações sistemáticas que vem sofrendo. Suas palavras são pronunciadas com uma frieza que faria o próprio inverno parecer tépido, cada sílaba carregada de uma promessa de retribuição que não conhece limites ou piedade. Vilma, sempre atenta às oportunidades de negócio e às necessidades de pessoas em ascensão, procura Ivan em sua agência de turismo com uma proposta que poderia alavancar definitivamente seu empreendimento. Seus olhos brilham com a perspicácia de uma mulher que sabe identificar talentos e potenciais
antes que outros os reconheçam, oferecendo a Ivan uma chance de transformar seus sonhos empresariais em realidade concreta e lucrativa. Maria de Fátima, sempre estratégica em seus movimentos e calculada em suas alianças, promete ajudar Olavo a conquistar o coração de Celina em troca de favores futuros que ainda permanecem misteriosamente indefinidos. A proposta cria uma rede de interdependências que promete complicar ainda mais as já complexas dinâmicas relacionais que permeiam o círculo social da elite carioca. O amor verdadeiro também encontra sua expressão mais pura quando Jarbas e Consuelo, demonstrando a maturidade e a sabedoria de quem compreende o valor das tradições familiares, concedem oficialmente a mão de Daniela a Luciano em casamento. O momento é marcado pela solenidade e pela emoção genuína de pais que vê em sua filha escolher um companheiro digno de sua confiança e aprovação. Mas nem todas as decisões familiares são tomadas com harmonia e aceitação. Consuelo, firme em suas convicções sobre limites e comportamentos adequados, ameaça não comparecer ao casamento da própria filha se Aldeide estiver presente na cerimônia. A declaração revela tensões profundas e feridas antigas que ainda sangram no tecido familiar, criando divisões que podem ter consequências duradouras para todas as relações envolvidas. No mundo empresarial, as batalhas pelo poder se intensificam quando Marco Aurélio, com um sorriso vitorioso estampado no rosto, avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião do conselho diretor da TCA. A notícia representa muito mais do que uma simples vitória administrativa. Simboliza uma mudança fundamental no equilíbrio de forças dentro da corporação mais poderosa do país. Mário Sérgio, sempre oportunista e habilidoso em capitalizar sobre conflitos alheios, não consegue esconder sua satisfação ao presenciar o embate direto entre Odete e Marco Aurélio. Para ele, cada confronto entre os dois titãs representa novas oportunidades de ascensão e influência, novas chances de posicionar-se estrategicamente para colher os benefícios dos conflitos que ajuda a alimentar. Freitas, o funcionário discreto que sempre operou nas sombras, toma uma atitude que pode mudar completamente sua posição no tabuleiro de xadrez corporativo. Ele registra cuidadosamente documentos importantes que encontra sobre a mesa de Marco Aurélio, criando um arquivo que pode servir como proteção ou como arma, dependendo de como os eventos se desenrolarem nos próximos dias. Mas a verdadeira reviravolta devastadora ainda estava por vir, quando Mário Sérgio, demonstrando uma capacidade maquiavélica de manipulação que impressiona até mesmo os observadores mais cínicos, consegue instigar Freitas a considerar uma delação premiada contra seu próprio chefe. As palavras sussurradas em tom conspiratório plantam sementes de traição que poderão crescer e florescer em uma devastação completa da estrutura de poder que Marco Aurélio construiu ao longo de décadas. Freitas, até então um funcionário leal e discreto, sente-se subitamente dividido entre a lealdade que sempre devotou a Marco Aurélio e o instinto de autopreservação que grita em seus ouvidos para salvar-se enquanto ainda há tempo. Seus olhos refletem a angústia de um homem que percebe estar no centro de um furacão que pode destruí-lo completamente se ele não tomar uma decisão radical e definitiva. A pressão psicológica exercida por Mário Sérgio é sutil, mas devastadoramente eficaz. Cada palavra é escolhida cuidadosamente para despertar medos profundos e instintos de sobrevivência, para fazer Freitas compreender que sua única chance de escapar das consequências dos crimes corporativos pode estar em cooperar com as autoridades antes que seja tarde demais. E então, em um momento que fará a história da TCA e da família Reutemann ser reescrita para sempre, Freitas toma a decisão mais corajosa e aterrorizante de sua vida. Com as mãos tremendo e o coração disparado como um motor desregulado, ele procura Odete Reutemann para fazer uma delação premiada que promete expor todos os esquemas obscuros e criminosos de Marco Aurélio. O encontro entre Freitas e Odete é carregado de uma tensão elétrica que faz o ar parecer denso e sufocante. Os olhos gelados de Odete analisam cada gesto, cada expressão facial, cada inflexão de voz do homem que está prestes a entregar-lhe as chaves da destruição completa de seu maior rival interno. Para ela, este momento representa não apenas uma vitória pessoal, mas a consolidação definitiva de seu poder absoluto sobre o império empresarial que construiu com sangue, suor e lágrima. Freitas, consciente de que não há mais volta, de que cruzou uma linha que o separa para sempre de seu passado, começa a revelar segredos que foram guardados por anos nas gavetas mais escuras da TCA. Cada documento mencionado, cada transação ilegal descrita, cada esquema de corrupção exposto representa mais um prego no caixão da carreira e da liberdade de Marco Aurélio. As revelações são tão chocantes e abrangentes que até mesmo Odete, acostumada a jogos mais sujos do poder corporativo, se vê impressionada com a extensão da rede de crimes que seu adversário construiu ao longo dos anos.
Os esquemas envolvem não apenas desvios de dinheiro e sonegação fiscal, mas também subornos a autoridades públicas, manipulação de licitações e até mesmo ameaças a pessoas que se opuseram a os interesses espúrios da empresa. Cada palavra pronunciada por Freitas é como uma bomba explodindo nos alicerces da estrutura de poder que Marco Aurélio acreditava ser inabalável. A delação não apenas expõe crimes passados, mas também revela planos futuros e estratégias que ainda estavam sendo implementadas, criando um cenário de devastação total que promete consequências legais, financeiras e pessoais de proporções épicas. Odete ouve tudo com a frieza calculista que a caracteriza, mas por trás de seus olhos gelados há um brilho de satisfação sádica que ela não consegue esconder completamente. Esta é a vingança pela qual esperou pacientemente durante anos. A oportunidade de destruir completamente o homem que ousou desafiá-la e tentar usurpar seu poder. A sessão de delação se estende por horas, cada minuto revelando novos horrores e crimes que pintam um quadro aterrorizante da podridão que corroía a TCA por dentro. Freitas não poupa detalhes, não omite nenhum crime, não protege nenhum cúmplice. Sua confissão é completa e devastadora. Um tsunami de verdades que promete arrasar tudo em seu caminho. Quando finalmente termina de falar, Freitas sente-se simultaneamente aliviado e aterrorizado. O alívio vem da liberação do peso esmagador dos segredos que carregava. O terror vem da compreensão de que sua vida nunca mais será a mesma, de que cruzou uma linha que o torna para sempre um alvo da vingança de homens poderosos e sem escrúpulos. Odete, por sua vez, sente-se como uma predadora que finalmente capturou sua presa mais desejada. Todas as informações que acabou de receber representam poder puro, a capacidade de destruir completamente Marco Aurélio, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente, socialmente e legalmente. Ela possui agora as armas necessárias para uma aniquilação completa e definitiva. O silêncio que se segue à confissão de Freitas é pesado e prenhe de significados sombrios. Ambos compreendem que acabaram de participar de um momento histórico, de um ponto de inflexão que mudará para sempre o destino de dezenas de pessoas e de uma das corporações mais poderosas do país. Mas o que nenhum dos dois pode antecipar, enquanto saboreiam suas respectivas vitórias e derrotas, é que forças ainda mais poderosas e impiedosas já estão se movimentando nas sombras, preparando retaliações e contra-ataques que prometem elevar este conflito a níveis de violência e destruição que nem mesmo as mentes mais maquiavélicas ousariam imaginar. O destino, sempre astuto em suas reviravoltas mais cruéis, ainda guardava segredos capazes de transformar vitórias em derrotas, aliados em inimigos e esperanças em pesadelos mais aterrorizantes do que qualquer mente humana poderia conceber. A guerra apenas começou, e seus campos de batalha se espalharão por todos os cantos da vida dessas pessoas, não poupando inocentes nem culpados, não distinguindo entre poderosos e vulneráveis. As consequências da delação de Freitas se espalharão como ondas sísmicas por toda a estrutura social e empresarial que cerca estes personagens, criando fissuras que se transformarão em abismos insuperáveis, destruindo alianças que pareciam eternas e forjando outras completamente inesperadas e surpreendentes. E enquanto todos os envolvidos se preparam para as batalhas que se aproximam, uma questão paira no ar como uma espada de Damocles prestes a cair. Quem conseguirá sobreviver ao terremoto emocional, financeiro e legal que está prestes a devastar suas vidas para sempre? Quem emergirá das ruínas como vitorioso e quem será consumido pela própria ambição e sede de poder que alimentou esta guerra fratricida? As respostas para essas perguntas cruciais estão prestes a ser reveladas de maneiras que ninguém poderia prever, em confrontos que redefinirão completamente o conceito de vale tudo e estabelecerão novos padrões para a crueldade humana e para a capacidade de sobrevivência em um mundo onde a moral é apenas uma palavra vazia e o poder é a única lei que verdadeiramente importa. O que virá a seguir não será apenas o final de uma semana explosiva de revelações e confrontos, mas o início de uma nova era de conflitos ainda mais intensos e devastadores, onde cada personagem terá que escolher entre preservar sua humanidade ou entregar-se completamente ao lado mais sombrio de sua natureza para conseguir sobreviver ao inferno que eles mesmos criaram com suas ambições desmedidas e seus corações endurecidos pela sede insaciável de poder e vingança.